e amá-los. Esse é o nosso papel enquanto igreja do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos uma participação dos juniores que vai estar ministrando um louvor essa noite, porque somos gratos a Deus sempre. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele nos abençoa, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família. Então, em todo o tempo, nós devemos adorar e engrandecer o nome do Senhor. Quantos aqui veio para adorar e receber da parte do Senhor? Então vamos adorar juntos como igreja do Senhor, para glorificar o nome dEle, amém? Saúde, irmãos, à igreja com a paz do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor. Pode aplaudir a Jesus pela vida dessas meninas que estão aqui glorificando o nome do Senhor. Vou estar passando novamente para a Wilza para dar continuidade ao nosso treinamento. Que lindas! Parabéns, hein? É isso aí, sua bondade me seguirá, Senhor. Né? É segundo a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor que nós estamos aqui hoje. E vamos continuar, né, dentro dessa bondade, dentro dessa misericórdia, dentro de toda a graça que Ele nos oferece, para juntos continuarmos aí a compartilhar conhecimentos e produzir tudo aquilo que o Senhor permitir para que possamos atuar melhor. Não só lá no nosso trabalho, não só na nossa família, mas especialmente aqui na igreja também. Eu costumo dizer que a inclusão hoje, ela é um grande desafio. Não só por conta das demandas que estão aparecendo, né? Quantidade de transtornos, quantidade de deficiências, quantidade de síndromes, mas porque também elas ainda não são tão conhecidas. Então, para nós lidarmos, para nós entendermos, para nós conseguirmos conviver, não é muito fácil. Nós precisamos realmente nos aperfeiçoar. Eu brinco assim quando as pessoas perguntam: Wilza, para a gente servir na igreja, o Ministério de Inclusão, a gente precisa ser formado em alguma área da educação especial? E eu digo assim, a princípio não. Você abre o seu coração, você sente o chamado do Senhor, você se disponibiliza a servir, mas você procura aprender, você procura aperfeiçoar. A igreja investe em formação. Vou parabenizar mais uma vez, porque é muita bênção. A igreja que tem essa visão e investe em formação, porque nós precisamos. Lá fora, quando nós vamos trabalhar, quando nós encontramos um desafio, a gente não estuda para a gente aprender, para a gente conseguir superar, para a gente desenvolver e alcançar o objetivo naquela área? E por que aqui na igreja vai ser diferente? Nós estamos fazendo para Deus. Então, nós precisamos ter excelência, nós precisamos buscar diariamente excelência, nós precisamos buscar diariamente conhecimento para que nós possamos abençoar pessoas e sermos abençoados também. Cumprirmos o ID do Senhor, né, o que Ele nos ensinou, para que possamos alcançar realmente o que a Bíblia diz. Vou pedir agora o meu amigo, irmão em Cristo Oséias, para colocar o slide, né? Nós vamos falar hoje sobre crianças florescendo na inclusão. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quando a gente fala em florescer, o que é florescer? Quem pode me ajudar? O que é florescer? Como? Preparar para dar frutos. Ótimo. Quem mais pode me ajudar?
O que é florescer? Além de preparar para dar frutos, é crescer, aumentar, dar frutos. E dos frutos nós tiramos as sementes que automaticamente, plantadas ou caídas na terra, vão frutificar. E o que vai acontecer? Vai dar mais flores, mais frutos, e assim o ciclo, ele vai girando e cumprindo o seu propósito, que é multiplicar. Pode passar o próximo, Oséias? Para quem não me conhece ainda, né, como eu falei com vocês, eu sou a professora, psicopedagoga Wilza Carla Pacheco. Eu sou servidora pública municipal. Já trabalhei e trabalho ainda na área de inclusão, tanto com crianças, eu sou professora da educação infantil, trabalho também com a graduação nessas áreas de inclusão e educação especial. Tenho 35 anos que eu aceitei a Jesus na minha vida, e nesses 35 anos eu trabalho com o Ministério Infantil, e agora, praticamente de 12 a 15 anos para cá, eu tenho me dedicado à formação de profissionais, tanto fora quanto dentro da igreja. Sou co-idealizadora do Centro de Desenvolvimento a Aprender, que é um instituto onde a gente trabalha com formação de profissionais na área da educação especial e inclusiva, especificamente na área de mediação e inclusão escolar. Eu estou vendo aqui no público, além de algumas ex-alunas da FAETEC do CEDERJ, que eu consigo visualizar, eu vejo também meninas que fizeram um curso conosco lá no Aprender. Satisfação, meninas, revê-las aqui, tá? Um carinho muito grande, muito obrigada e parabéns por vocês estarem aqui. Pessoas queridas também de outras igrejas, de Venâncio, de Laje, irmãs em Cristo, colegas de infância, de adolescência. Que coisa boa, glórias a Deus pela vida de vocês, amigas de trabalho. Olha só como é bom ver, né, gente? Às vezes a gente se lembra das pessoas, a gente gosta das pessoas, mas a gente não tem como estar com as pessoas todos os dias. Mas quando a gente encontra, que a gente revê, a gente sente alegria gostosa, porque a gente guarda boas lembranças, amizade, carinho, amor. E é isso que a gente, né, é o nosso papel aqui nessa terra, né? Desenvolver o amor na vida das pessoas, especialmente aqui, dentro da igreja. As pessoas falam assim: ser crente dentro da igreja é muito fácil. Não é não, gente. Não é fácil ser crente em lugar nenhum, especialmente aqui dentro da igreja. Assim como na nossa casa, aqui na igreja, nós temos que ser verdadeiros também. Nós temos que lidar com a verdade, nós temos que ser o que nós somos mesmo, em todos os lugares, né? Porque nós podemos esconder uma coisa ou outra de um irmão, mas de Deus a gente não consegue esconder, porque Ele vê e pode todas as coisas, né? Então, agora que vocês já me conhecem um pouquinho, né, pode passar o próximo, nós vamos entrar aí no nosso assunto, né? Nós vamos conversar sobre inclusão, e agora eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês. O que é inclusão? Quem pode me ajudar? Já tem uma colinha aí no slide para vocês. O que é? Quando eu falo que eu vou trabalhar com inclusão, eu vou fazer o quê? Vou tirar pessoas? Ah, já sei, eu vou atender só alguns, outros não. Vou escolher. Vou olhar assim para o rosto. Ah, irmão, você é bonitinho, então eu vou te atender. Ah, irmão, você é baixinho, eu quero pequenininho lá no meu ministério, vou atender. É isso? Não. Quando eu falo em inclusão, eu vou incluir a todos. E deixa eu contar um segredo para vocês. A inclusão, ela é para todos mesmo. Na nossa lei maior do Brasil, que é a Constituição Federal de 1988, fala sobre a inclusão, que a inclusão é para todos. E na Bíblia também fala sobre isso, vocês sabiam? Muitas pessoas acham que a Bíblia não fala sobre inclusão,
Muitas pessoas ficam procurando respaldo bíblico para poder incluir pessoas. E aí, então, eu digo para vocês, olha, lá em Tito 2:11, onde nós acabamos de ler, fala o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse versículo fala que a graça de Deus é só para alguns? Que a salvação é só para algumas pessoas? Ah, mas tem uma galera aí que fala que é para 300 e poucas pessoas, 400. Não, não é não? Está errado. A graça é para quem? E a salvação? Para todos também. Então, nós podemos fazer acepção de pessoas? Nós podemos segregar pessoas, separar pessoas? Não podemos. Incluir é acrescentar, adicionar, independente das características das pessoas. Vocês sabiam que todos nós, de alguma forma, em algum momento, precisamos ser incluídos? Wilza, mas eu não tenho nenhum laudo formalizado. Eu não sou autista, eu não tenho síndrome de Down, eu não tenho dislexia, eu não tenho descalculia, então eu não preciso ser incluída, não. Opa, vamos parar e pensar. Nós somos perfeitos? Nós conseguimos nos desenvolver 100% em todas as áreas da nossa vida? Nós não conseguimos. Sempre terá uma área em que nós teremos que trabalhar, precisamos de ser aperfeiçoados, precisaremos melhorar. Independente de termos laudo formalizado ou não, tá, gente? Porque eu tenho uma teoria por experiência própria. Se nós começarmos a procurarmos, se todos nós aqui começarmos a parar para pensarmos nas dificuldades que nós temos, como foi a nossa infância e o que já aconteceu na nossa vida, e falar, eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica, neuropsicopedagógica, vai ter alguma coisa. Então, se vocês não quiserem encontrar, não procurem. Se estão vivendo bem, se está tudo legal, continue, porque todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos áreas nas nossas vidas em que nós precisamos nos aperfeiçoar, em que precisam ser trabalhadas. Então, a inclusão é para todos, independente de apresentarmos algumas características ou não. Nós precisamos, em algum momento, de alguma forma, sermos incluídos. Quando os irmãos recebem irmãos de outras igrejas, que as pessoas chegam aqui, as famílias, se elas não forem incluídas aqui, se elas não conhecerem os pastores da igreja, se elas não conhecerem a proposta do ministério, se elas não conhecerem o prédio físico da igreja, vocês acham que elas vão se sentir bem? Não vão se sentir bem, não. E as crianças quando vêm visitar pela primeira vez? E as pessoas com alguma dificuldade, com alguma necessidade específica, se elas vierem aqui pela primeira vez e não terem um bom acolhimento, se elas não forem recepcionadas com empatia, vocês acham que elas vão voltar? Não vão voltar, não. Agora eu vou dar uma notícia boa para vocês. Há muitos ministérios que pecam, não por terem pessoas que não são formadas na área da educação especial, mas por não terem sensibilidade, por não terem empatia. Às vezes as pessoas chegam, não precisam apresentar nenhuma característica, mas elas não são recebidas com um sorriso, elas não são recebidas com um abraço, elas não são recebidas com uma paz do Senhor, elas não são nem vistas. Às vezes elas entram e saem e alguém pergunta assim, alguém viu uma pessoa que estava aqui, diferente, não é da igreja, uma pessoa de blusa verde entrou aqui? Não, não vi não. Ah, mas era uma pessoa, um cadeirante, ficou lá atrás, na cadeira de rodas, alguém viu? Ah, não, não vi não. Ninguém viu. Isso é sério. Isso é grave. Eu falo, nós não precisamos resolver o problema de ninguém, especificamente numa primeira visita, mas nós precisamos ver a pessoa,
Nós precisamos acolher a pessoa, independente de qualquer coisa. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos pregar só para alguns? Nós vamos pregar para quem? Para todos. Mas como nós vamos pregar, por exemplo, para um surdo, se ele não ouve? Como? Quem pode me ajudar? Eu tenho essas coisas comigo, eu esqueço. Aí eu tenho que perguntar a vocês para vocês me ajudarem. Se chegar um surdo aqui, eu preciso falar da palavra de Deus para ele. Como que eu vou falar, gente? Ele não vai me ouvir. Quem me ajuda? Podem falar. Por meio da linguagem de sinais, das libras, né? E se eu não souber libras, como que eu vou conseguir me comunicar com ele? Vai ficar mais difícil, né? Então, toda igreja precisa ter pelo menos um intérprete de libras. Pelo menos, tá? O ideal é que tenha até mais, porque vai que acontece um imprevisto, né? Então, a gente tem que se preparar. Nós não estamos aqui para falar com todos, para pregar para todos, né? A gente não pode orar para chover e não carregar guarda-chuva. A igreja está se preparando para incluir. Então, nós temos que ter a fé que vão chegar surdos aqui, vão chegar aqui deficientes visuais, né, cegos, né? Eles ouvem. Mas e aí? Nós precisamos ter pessoas preparadas para acolher. E se formos fazer uma atividade na escola bíblica dominical, se formos fazer uma atividade, por exemplo, de um passeio, quem vai ser a pessoa que vai acompanhar esse irmão com deficiência visual? Quem vai ser a pessoa que vai saber lidar com ele, conversar com ele, entender ele? Então, nós precisamos, sim, criar grupos, criar ministérios de pessoas que tenham sensibilidade, de pessoas que tenham chamado, de pessoas que desejem, porque essa causa é grande. Há muitas pessoas clamando, há muitas pessoas que estão sedentas e elas estão aqui, muito próximas a nós. Nós precisamos estar preparados para acolher, para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor e dizer para ele que, independente das características que ele tenha, que independente do transtorno que ele tenha, independente da deficiência que ele tenha, aqui tem um povo que o ama, que ama a Deus e quer compartilhar das maravilhas do Senhor com ele, para que ele também tenha a oportunidade de ser salvo, porque é um direito dele. E para isso nós precisamos aprender a desenvolver. Pode passar o próximo, Oséias. Uma importante diferenciação. Olha só, nós temos a exclusão, nós temos a segregação, nós temos a integração e nós temos a inclusão na nossa sociedade, automaticamente na nossa igreja, porque a nossa igreja faz parte da sociedade. E quando eu falo a nossa igreja, eu falo a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou me referindo só a denominações diferentes, não. Eu estou falando nós, enquanto servos do Senhor, enquanto pessoas enviadas aqui na terra para fazer a obra de Deus. A igreja do Senhor Jesus, aquela que um dia vai estar toda junto, cantando louvores lá no céu. E aí, a exclusão, ela acontece quando chega alguém no meio de nós e essa pessoa, ela não é notada, com o exemplo que eu dei para vocês. A pessoa chega, ninguém a cumprimenta, ninguém sabe como lidar com ela, ninguém sabe o que fazer com ela, então é mais fácil fazer o quê? Ignorar. Isso é exclusão. E às vezes a gente faz isso sem perceber, vocês sabiam? Isso é muito comum. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos a segregação. É quando chega alguém, a gente cumprimenta, a gente recebe essa pessoa, mas aí ela fica lá atrás, separada no cantinho. Ela não é convidada a estar no meio dos outros, ela não é convidada a
participar como os outros. É melhor que ela fique lá no cantinho do que ela venha para cá e a gente não saiba o que fazer com ela. Isso é segregação. Integração é o que a maioria das igrejas, a maioria das escolas fazem. Integrar. Não, aqui não tem esse negócio com a gente, não. Vamos colocar todo mundo aqui para dentro, vamos cumprimentar todo mundo, vamos fazer um lanche para todo mundo, né? Mas não atende às necessidades. É o que acontece nas escolas, né? As pessoas acham que inclusão é a obrigatoriedade da matrícula. Aí colocam a criança na sala de aula e a criança não tem a assistência que precisa, não tem o atendimento que precisa, as suas necessidades específicas. Na igreja também acontece muito isso. Há muitas pessoas dentro da igreja que são integradas, mas não são incluídas. Eu costumo dizer que integrar é convidar para a festa. Incluir é você chamar para dançar. É você permitir que aquela pessoa faça parte daquele contexto, se desenvolvendo, atuando juntamente com os outros na prática. E é isso que nós precisamos propiciar. E isso, sim, é inclusão. Atualmente, quando a gente fala de inclusão, as pessoas só pensam em autismo. Falou em inclusão, é o autismo. Mas não só o autismo. O autismo, ultimamente, tem uma demanda maior. E é um desafio enorme, por conta das pesquisas, por conta das informações, do que é encontrado cotidianamente e ainda não há respostas, ainda não há resultado 100% confirmado sobre o autismo. Então, ele fica desafiador para todos. E, atualmente, na nossa sociedade, nós convivemos aí com 3 tipos, no mínimo, de autismo. Os que são mais conhecidos são o autismo de nível 1, que a gente chama nível de apoio 1, que é aquele autismo mais leve. A pessoa é verbal, a pessoa consegue se comunicar, a pessoa consegue atuar em sociedade com algumas dificuldades específicas. Nós temos o autismo de nível 2, que são aqueles que ficam ali intermediário, né? Geralmente eles são verbais, apresentam dificuldades, mas conseguem conviver com um pouco mais de dificuldades específicas. E nós temos o autismo de nível 3, que a gente chama de nível 3 de apoio, que na maioria das vezes eles não são verbais, eles têm um comprometimento cognitivo maior, eles têm mais dificuldades de interação social, e isso pode vir também junto, com algumas estereotipias, que são alguns gestos, alguns hábitos que eles têm e que a gente precisa compreender. Então, a gente precisa entender que nós temos só no autismo esses 3 níveis de características. E aí nós temos um recorde de TDAH. Alguém aí já ouviu falar? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Atualmente, especificamente pós-pandemia, nós temos aí um público enorme de TDAH. As pessoas falam assim, gente, como que as crianças são agitadas? Antigamente as crianças não eram agitadas assim. Agora as crianças estão muito agitadas, estão todas muito hiperativas. E realmente nós temos uma sociedade, especificamente a partir da pandemia, com características de hiperatividade. Nós, adultos, nós estamos adquirindo características de hiperatividade. Por quê? Porque a vida ela está passando mais rápido, nós temos aí mais compromissos, nós temos necessidades que precisam ser supridas o tempo todo.
A impressão que a gente tem que o dia de 24 horas é pouco, não dá para a gente fazer tudo que a gente precisa, e isso causa uma ansiedade que faz com que a gente tenha pressa de fazer tudo a todo instante. A gente está sempre correndo de um lado para o outro, a gente está sempre cheio de compromisso, a gente está sempre cheio de datas para arcar, a gente está com horário para tudo e assim sucessivamente. Só de eu falar eu já cansei. Porque é uma realidade. Nós temos as crianças, especialmente com um nível de déficit de atenção muito alto. Nós temos muitas crianças com deficiência intelectual também. Nós temos aí um grande número. Nós temos crianças com dislexia, nós temos crianças com descalculia, nós temos crianças com alguns tipos de síndrome, como síndrome de Down, síndrome de Patal. Nós temos uma infinidade de deficiências, né? Eu costumo dizer que a gente também tem que saber diferenciar pessoas com deficiência. Não existem pessoas deficientes, não. Existem pessoas com determinadas deficiências. Porque as pessoas, mesmo que tenham determinadas deficiências, são pessoas capazes de interagir, são pessoas capazes de se desenvolverem, são pessoas capazes de frequentar a igreja, são pessoas que têm direito de louvar e adorar a Deus, são pessoas que têm direito de ter educação, são pessoas que têm direito a se desenvolverem na sociedade e onde elas estiverem. Mesmo que elas tenham uma deficiência, pode ser uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, pode ser a perda, né, de um dos membros do corpo, pode até nascer sem um dos membros do corpo, e assim sucessivamente. Mas todos nós temos direitos, e especialmente a salvação, especialmente de recebermos do Senhor, porque diante do Senhor nós somos todos iguais, independente das nossas características. E aí, então, a gente precisa se atentar a uma outra parte importante também. Pode passar, por favor? Como as crianças podem se desenvolver, ou seja, como elas podem florescer na inclusão, com essas características. Como nós, enquanto igrejas, conseguiremos atender tantas especificidades? Se antes nós não tínhamos assim um público tão misto e nós já tínhamos dificuldade, eu não sei aqui na igreja, pastora, mas um dos maiores desafios que a igreja tem é conseguir voluntários, né? Irmãos que têm um chamado para trabalhar nos ministérios, especialmente no ministério infantil. E um grande agravante é que as crianças crescem. Às vezes a gente tem lá toda uma cobertura na infância, mas aí fica junior, adolescente, jovem, adulto com necessidades específicas. Quem é que atende? O que vamos fazer? Como vamos cumprir o ID? E aí nós precisamos, sim, pensar nisso. Primeira coisa, nós precisamos receber as pessoas, como nós já falamos, bem, acolhidas. Identificar as pessoas, né? Embora que cada igreja tenha a sua rotina, cada igreja tenha a sua forma de trabalhar, a sua proposta. Chegou criança, especialmente, vou citar o Ministério Infantil, porque hoje nós estamos falando do Ministério Infantil. Mas vocês têm que colocar isso na mente. As crianças crescem. Elas não podem ser atendidas somente na infância, não. Esse atendimento ele tem que continuar. Então, eu preciso, primeiramente, identificar essa criança. Será que quando a minha criança chega lá no meu ministério infantil, lá no anexo Kids ou na salinha, será que essa criança tem uma identificação?
Será que eu consigo olhar para essa criança e falar o nome dela? Será que a mãe, quando veio entregar essa criança, eu tive a curiosidade de perguntar o nome dessa mãe, de perguntar a idade da criança, para eu poder ter ali um primeiro contato? Será que eu identifiquei essa criança ou eu chamo de menino da camisa amarela, menino da camisa vermelha? Ah, aquele menino ali, ó, carequinha, ou aquele menino ali gordinho. Será que isso é inclusão? Eu não sei o nome das pessoas, eu não identifico as pessoas. Então, primeira coisa que precisamos fazer é identificar. Quem é você? Quantos anos tem o seu filho? É a primeira vez que vem à igreja? E assim sucessivamente. Tendo um espaço adequado. Quando a gente fala de espaço adequado para receber as crianças, nós não estamos falando de uma obra arquitetônica, de tudo de última geração. Não precisa disso. Nós precisamos ter um espaço adequado, um espaço acolhedor, um espaço que transmita carinho, segurança, amor, um espaço onde as crianças estarão e se sentirão bem, se sentirão amadas, terão prazer em voltar. Será que eu posso receber as minhas crianças num lugar onde há algo que representa perigo? De ter algum incidente, de alguém se machucar? Será que eu posso receber? Assim? Por exemplo, se eu tenho uma sala lá no segundo andar, eu tenho uma janela que não tem grade, eu posso deixar essa janela aberta? Se eu tenho umas mesas lá na minha sala, será que as pontas dessa mesa não representam perigo? Ah, mas se eu não tenho condições de arredondar essas mesas agora, o que é que eu preciso fazer? Preciso improvisar uma fita, colocar um calçozinho, alguma coisa ali que evite incidentes. E o piso? Como é o piso? Será que o piso é escorregadio? Será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar esse piso, para não correr o risco dessas crianças escorregarem, caírem? E como é a hora da saída? Será que sai todo mundo assim de uma vez só? Será que tem um controle? Se eu sirvo um lanche, será que todo mundo pode comer o que eu sirvo? Se eu não tenho o hábito de servir o lanche, mas se tem um momento para tomar uma água, será que quando elas vão ao banheiro, será que tem alguém que acompanha? Olha, isso também é inclusão. Se vocês ligarem os noticiários, se vocês olharem na internet, o número de violências com crianças que acontecem dentro das igrejas é enorme. Infelizmente, uma tristeza para nós, mas nós temos que ficar atento a isso, porque as pessoas que deveriam acolher, as pessoas que deveriam proteger, as pessoas que deveriam amar, infelizmente, às vezes, são usadas pelo inimigo para poder trazer traumas para as nossas crianças. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Fazer uma triagem no ministério, conhecermos uns aos outros, dar formação, isso é essencial. Voluntários com chamado para essa missão. Nós precisamos de pessoas, sim, que tenham desejo de contribuir, pessoas, sim, que precisam acolher, pessoas que precisam amar verdadeiramente, né? Que bom seria se nós pudéssemos ter aqui todo domingo na igreja uma equipe multidisciplinar, uma equipe que, independente da equipe do Ministério Infantil que já existe, nós tivéssemos aqui uma equipe com fonoaudiólogo, com psicólogo, com psicopedagogo, com fisioterapeuta, com nutricionista. Ó, pastora, vamos orar. Para Deus nada é impossível. Seria o ideal, né, Cris? Seria o ideal. Que bênção. Mas, Wilson, eu não sou fonoaudióloga, eu não sou nutricionista, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga, eu não sou psicopedagogo, então eu não posso ajudar no Ministério Infantil, então eu não posso trabalhar no Ministério de Inclusão? Pode. E se você sente o chamado, venha, meu irmão, abra seu coração. Entregue-se a essa causa, faça a sua parte e Deus faz a dele. Mas não fique como está. Eu digo assim, Jesus disse, venha como está. Mas ele não disse, fique como está. Procure sim uma formação, converse com seu líder ministerial,
peça a Ele para que te ajude a entender como funciona. E aí a gente parte para a prática. A cada criança diferente que vocês receberem, quando eu falo diferente, são com características diferentes. Procurem conhecer essa criança. Tenham informações sobre essa criança. O ideal é que o Ministério Infantil, ele tenha uma fichinha que deve ser preenchida por todos os pais. Vocês têm esse hábito, pastora, de ter essa fichinha? Ai, que bênção! Isso é muito bom. Porque quando você faz uma fichinha, que você tem ali informação de todas as crianças, isso faz com que você conheça melhor a criança, e conhecendo a criança, você sabe como lidar com ela, né? Dias atrás, nós recebemos lá no Ministério Infantil, na nossa igreja, uma criança que até então eu não conhecia. Porque uma coisa, irmãos, é a gente ter crianças agitadas, uma coisa é a gente ter crianças falantes, uma coisa é a gente ter crianças até que brigam uma com a outra. Isso é normal, a gente tem que administrar. Agora, uma coisa é você receber uma criança não verbal que corre o tempo todo. Ela não senta, ela não para, ela precisa de correr para ela viver. E aí ela corre de um lado para o outro, ela corre de um lado para o outro, ela corre de um lado para o outro, ela corre de um lado para o outro. A ministração está acontecendo, o culto está acontecendo, e ela está correndo, 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 correndo. A gente olha, ela está sempre por ali, correndo, correndo, correndo. Não adianta você tentar parar, que ela não para. E aí, quando separam-se as classes, aqui vocês têm o hábito também de separar as classes. E aí, quando separa a classe, aquela criança não fica dentro da sala. Ela não para dentro da sala. E aí, quem fica com essa criança? Criança autista, nível de apoio 3, não verbal, com hiperatividade maior, com o significado maior possível. Quem fica com essa criança? Quem está preparado para ficar com essa criança? Para nós foi um desafio. Graças a Deus, que Deus ele prepara pessoas, né? Independente da formação. E quando ele prepara a pessoa, quando ele tem chamado para as pessoas, ele ajuda, ele dá condições, ele capacita e ele usa. E foi assim que aconteceu e está acontecendo no nosso ministério. Eu estava falando com a pastora agora no início do culto que não tem uma receita de bolo, especialmente para o autismo. As crianças, elas podem ter a mesma idade, estarem no mesmo ano de escolarização, elas podem ser irmãos da mesma família, tem casos de gêmeos, trigêmeos, com autismo de nível 3, mas que são diferentes uma das outras, funcionam de forma diferentes, gostam de coisas diferentes. E aí, como cuidar, como acompanhar, como evangelizar uma criança assim? Conhecendo, entendendo e, acima de tudo, amando e desejando que ela esteja ali no meio juntamente com todos. Treinamento para a equipe, eu já falei, linguagem acessível à faixa etária de cada criança. Nós precisamos desenvolver uma linguagem que as crianças entendam. E as crianças com necessidades específicas em especial. Então, se a minha criança, ela para sobreviver, ela tem que correr de um lado para o outro, eu vou ter que correr junto com ela. Até eu entender o que a faz parar. Até eu a conhecer e conseguir parar junto com ela. Se eu não correr junto com ela, eu não vou conseguir. Essa é uma realidade. Então, irmãos, preparem-se. Quem aqui não tem tempo para ir à academia, venha para a igreja domingo, vai servir no Ministério de Inclusão, no Ministério Kids. Se encontrar uma criança com esse perfil, aproveite, exerça o seu ministério da melhor forma possível e fique também em forma fisicamente, porque nós precisamos entender.
Nós não conseguimos entender ninguém se não caminharmos junto com Ele. Agora, Wilson, mas aí eu vou ficar correndo de um lado para lá, para cá, o tempo todo com a criança, até você conhecer, sim. Até você entender como ela funciona, sim. Essa é uma realidade, irmãos. É desafiador, mas é a nossa realidade. Ah, mas aqui na igreja não tem ninguém com esse perfil, mas pode aparecer. Pode aparecer. Assim como podem aparecer crianças também que apresentem agressividade. Assim como podem aparecer crianças também com seletividade alimentar. E aí você, com maior boa vontade, serve um cachorro quente, a criança não pode comer glúten, come um pão e passa mal. Assim também como você pode oferecer um suco de uva. Geralmente você vai nos aniversários, você vai nas confraternizações da escola, das igrejas, sempre tem um suquinho de uva, um suquinho de caju, e aí aquela criança não pode com um corante, ou ela não pode com açúcar, e toma, e isso traz um problema para a igreja, isso traz um problema para o ministério. Então, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa se informar, a gente precisa conhecer, e a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar com as crianças, né? O atendimento básico às suas necessidades específicas. Você não precisa ser um fonoaudiólogo, um psicólogo, um neuropediatra. Se tiver, melhor, tá, pastora? Se tiver essa galera aí na igreja, tá? Monte aí uma equipe multidisciplinar, treine esse pessoal, porque vai ser bênção demais. Mas a nossa realidade é que geralmente a gente não tem. E quando a gente tem, eles não têm esse chamado. Ou às vezes um e outro tem. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Deus, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os que Ele chama. Então a gente tem que ir com essa fé, a gente tem que ir com esse desejo e acreditar que as coisas vão dar certo da melhor forma possível. Mas eu preciso desejar. Se eu não desejar, eu não consigo fazer absolutamente nada. Pode passar, por favor. Isso aí. É importante que o processo de inclusão tenha início dentro de cada um de nós. É a aceitação. Se eu não desejar incluir, se eu não entender que de alguma forma, em algum momento, eu também vou precisar ser incluído, que eu também tenho essa necessidade, ou que alguém da minha família tem, eu não vou conseguir incluir mais ninguém. Eu não vou conseguir entender essa necessidade. Só entendendo que todos precisamos trabalhar nossas características, é possível aceitar as características do outro. Não existe ninguém melhor que ninguém, não existe ninguém que saiba tudo e não existe ninguém que saiba nada. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós vivemos uma realidade que nós precisamos compartilhar, trocar para um complementar o outro e a gente conseguir seguir. Crianças com necessidades específicas nos ensinam muito. Crianças, de maneira geral, elas nos ensinam muito. Nós conseguimos ser pessoas melhores quando nós trabalhamos com elas. Eu me lembro que antes de eu ter uma experiência, a minha primeira experiência com educação especial inclusiva, foi sendo professora alfabetizadora no Colégio Redentor, antigo Colégio Redentor, que já fechou aqui em Itaperuna. E eu me lembro que eu estava acostumada a trabalhar no município e eu tinha uma turma de alfabetização em torno de 37, 40 alunos, e era uma loucura. E aí, quando eu aceitei o convite, passei por todo o processo para trabalhar lá no Colégio Redentor, falaram assim para mim: você vai ter uma turma de alfabetização com 15 alunos. Eu falei: que isso, que bênção! Dentro de 3 meses, esses meninos vão estar tudo lendo. Eu estou acostumada a alfabetizar 37, 40 alunos por vez.
Que bênção! Só que desses 15 alunos, 7 eram autistas, tinha com dislexia e TDAH. 7 eram atípicos, a gente usa muito esse termo, tá? Crianças típicas e atípicas. Não é errado, não, a gente pode usar na igreja também. Crianças típicas são aquelas que não apresentam características diferentes. Crianças atípicas são as que apresentam características diferentes, necessidades específicas e que a gente precisa trabalhar de forma diferente. E aí eu tinha na minha sala 7 mediadores. Eu lembro que teve um ano que eu tive 7 mediadores na minha sala. E foi o ano mais desafiador da minha vida. E foi a partir de aí que eu comecei a estudar psicopedagogia. Foi a partir de aí que eu comecei a pesquisar a área da inclusão, que eu comecei a conhecer melhor o que era o autismo, para eu poder conseguir trabalhar com os meus alunos, para eu conseguir dar a eles o atendimento que eles precisavam. E eu via tudo que aquelas famílias passavam, e as dificuldades que eles tinham, e tudo que eles enfrentavam, e o quanto aquilo me fortalecia, e o quanto aquilo me impulsionava a continuar. Não era fácil, como não é. Hoje eu ainda trabalho com crianças autistas também no atendimento psicopedagógico no consultório. Mas não se compara à sala de aula, não se compara a uma classe da igreja onde você tem várias crianças juntas e você tem que atender a todos ao mesmo tempo e as necessidades específicas de todos ao mesmo tempo. Na igreja eu acho ainda mais desafiador, porque na escola você vai todos os dias, você tem um período de no mínimo 4 horas para estar todos os dias com as crianças. Então você consegue incluir uma rotina, você consegue incluir estratégias, você tem ali a obrigatoriedade, você tem o profissionalismo que a criança precisa estar ali e isso te dá uma condição de trabalho. Na igreja nós temos grupos de voluntários, cada domingo é um grupo, geralmente é assim. A criança ela vem para a igreja uma vez na semana, ela tem 2 horas aproximadamente para ficar no ministério, para ficar na sala junto com as professoras, junto com as dedicadas que se propõem a estarem com elas. E aí como que você cria uma rotina? Como que você passa a conhecer as crianças? Como você passa a conhecer as famílias? Como você consegue atender às necessidades específicas de cada um em tão pouco tempo? É muito mais desafiador, mas não é impossível. Porque se você se propõe, você recebe com empatia, você recebe com sensibilidade, você recebe com amor, você começa a se preparar para poder atender, para poder investir na vida dessa criança, desse adolescente, dessa família, e aí então você consegue. Mas é mais desafiador. E aí não dá para parar. A tendência é crescer. A tendência é aumentar. E com isso, nós também precisamos crescer. A sociedade está se preparando. As escolas estão se preparando. As famílias estão se preparando. Nós, enquanto igrejas do Senhor Jesus, não podemos ficar de fora, de forma alguma. Nós também precisamos nos preparar. E a tendência é aumentar. Hoje, talvez, nós temos aqui pessoas que não tenham na família nenhum tipo de criança com transtorno, deficiência ou síndrome. Mas a possibilidade futura é muito grande. Então, nós precisamos olhar para as nossas crianças hoje, para os nossos adolescentes, que têm algumas dessas características e pensar, se fosse o meu filho, se fosse o meu neto, se fosse o meu sobrinho, porque há uma grande possibilidade. E nós precisamos preparar as gerações que estão começando nos ministérios da igreja para essa nova realidade. Nós precisamos mostrar que a igreja ela é um lugar para todos, não somente para alguns, mas para todos que desejarem receber a palavra de Deus,
receber o que Deus tem para dar e de forma que entendam, né? Tem um louvor que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não soubermos entender essas crianças, se nós não soubermos qual o caminho para alcançar o coração delas, se nós não tivermos estratégias, se nós não tivermos métodos, se nós não tivermos empatia, se nós não tivermos desejo, como pregaremos para elas? E aí Jesus vai nos cobrar. Ele vai falar: ué, mandei tantas pessoas, dei tanta oportunidade, o que vocês fizeram? Cadê as minhas crianças que precisavam tanto de ouvir e não tiveram quem falasse? Cadê as minhas crianças que em determinados momentos precisavam só de um abraço e não tiveram quem abraçasse? E as famílias? Como as famílias ficam nessa situação? Qual o objetivo de a igreja incluir? Para entrar na moda? Não. Para cumprir o ID do Senhor. É bíblico, é obediência. Precisamos pregar para toda criatura. E como eu tenho contribuído? Será que eu posso contribuir, mas de alguma forma eu não estou contribuindo? Será que eu estou correndo disso? Será que eu estou fazendo vista grossa porque é mais fácil? Será que eu não quero ver o que está na minha frente? Será que eu tenho medo? O que está fazendo com que eu não consiga contribuir? O que está acontecendo? O que eu posso fazer enquanto corpo, igreja de Cristo? Será que só a pastora, o pastor juntos vão conseguir? Será que só o ministério infantil vai conseguir? Será que só o ministério de juniores, adolescentes, jovens vai conseguir? Ah, os homens vão conseguir, porque eles são mais fortes, mais espertos, mais enérgicos. Só os homens vão conseguir? Ou só as mulheres, que na grande maioria são mais dinâmicas? Será que só as mulheres vão conseguir? Todos juntos. Nós precisamos, essa é uma causa de todos, não é uma causa de só um. Não é só um que vai conseguir, ou talvez só um não vai nem sequer tentar. É uma causa de todos, para todos, enviada por Deus para nós. E aí, então, mediante a essa conclusão que nós chegamos, que a inclusão é de toda a igreja, todo mundo é responsável, a partir do momento que entra pelaquela porta, até a condução dos ministérios específicos por idade, nós temos a responsabilidade de incluir a todos que de alguma forma precisam ser incluídos. Eu pedi à Cris que comprasse umas balas, né, Cris? E nós vamos estar concluindo esse momento com uma dinâmica. Vocês vão receber uma bala, mas eu vou pedir paciência para que não chupem a bala agora, nesse momento. Vou explicar. Elas vão distribuir, cada um vai ganhar uma bala. À medida com que vocês forem ganhando a bala, vocês podem ir ficando de pé. Vocês vão ganhar a bala, vão ficar de pé. Nós vamos fazer uma dinâmica para vermos se a igreja está realmente preparada para incluir. Pastor, é um desafio, hein? Vamos ver se todos estão preparados. Todos que estão de pé já ganharam a bala? Já ganharam? Tem a balinha aí? As crianças vão ter que aguentar. Daqui a pouquinho a gente vai ver se consegue chupar essa bala aí. Faz de conta que essa bala é alguém ou uma criança que recebemos aqui na igreja. Uma pessoa ou uma criança que recebemos aqui na igreja.
Aí eu vou convidar todos vocês a esticarem o braço, os dois braços, e segurarem na pontinha de cada... tem a bala, aí de um lado e do outro tem a pontinha enroladinha. Vocês vão segurar. Isso aí, segurando a balinha com o braço esticado aqui, ó. Pode servir aqui as irmãs aqui atrás, a pastora. Vocês também, meninas, vamos todos fazer. Vocês vão esticar. Isso aí. Isso aí. Segurar. Obrigada. Assim. Obrigada, pastora. Exatamente assim. Tá todo mundo com o braço esticado e a balinha assim? Agora eu vou lançar o desafio. A pastora vai lá fazer a sua. Obrigada. O desafio é o seguinte. Quem está doido para chupar a bala aí? Sei que tem gente que está doido para chupar a bala aí. Vocês vão poder chupar a bala, porém, vocês precisam cascar a bala, chupar a bala, mas não podem encolher o braço. E aí vocês vão ter que arrumar um meio de conseguir descascar essa bala, chupar essa bala com o braço esticado, sem encolher a bala. Sem encolher o braço, melhor dizendo. Vamos ver quem consegue? 1, 2, 3 e já. Valendo. E aí? Não pode? E aí? Não pode encolher o braço. E aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? E aí? Conseguiram? Conseguiram? Estão conseguindo? Que lindo! E aí atrás, o pessoal conseguiu chupar, mas encolheram o braço? Não encolheram o braço, não? E como vocês conseguiram chupar a bala sem encolher o braço? Ajudando? Um ajudando o outro? Não foi sozinho, não? Vocês estão de parabéns, muito esperto. Palmas para todos. Muito bem, podem se assentar. É isso aí, minha gente. A inclusão, sozinhos, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda um dos outros, né? Nós precisamos nos unir. Nós temos que ter aí uma visão unificada. Nós precisamos ter um único desejo. Nós precisamos, sim, ter estratégias. Olha só quanta coisa nós trabalhamos numa única dinâmica. Primeiro, vocês tiveram que ter paciência, porque eu sei que quando receberam a bala ficaram loucos para poder descascar a bala, né? Tirar o papel e chupar, mas tiveram que ter paciência. Depois vocês tiveram que pensar, certo? Depois vocês tiveram que encontrar alguém, ou alguém encontrar vocês, para vocês se movimentarem. A inclusão, ela exige movimento. Não adianta ficar parado num lugar só, fazendo uma coisa só toda a vida, porque a gente não vai conseguir alcançar o objetivo. A gente precisa se movimentar, a gente precisa pensar, a gente precisa criar estratégias, a gente precisa criar uma maneira, algo novo para conseguirmos alcançar o objetivo. Qual era o nosso objetivo? Chupar a bala, porém não poderíamos dobrar o braço. E aí conseguir alguém que pudesse compartilhar esse momento conosco, conseguir alguém que tivesse paciência conosco, conseguir alguém que aceitasse o desafio. Porque pode ser que alguém não quisesse pegar a bala do outro, e aí? Isso tudo é incluir. Isso tudo é trabalhar na igreja a cooperação, o movimento, o desejo e também as diferenças, porque por mais que vocês tenham seguido
a mesma regra, a mesma maneira, vamos dizer assim, a forma com que cada um fez foi diferente. Alguns conseguiram mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas o importante é que todos conseguiram. E por isso vocês estão de parabéns. E para a gente concluir aí, pode passar mais um slide, por favor? Não podemos esquecer do maior exemplo de inclusão que nós temos, que a Bíblia traz, que é Jesus, né? O primeiro psicopedagogo, psicólogo, professor, mestre, que incluía a todos de maneira muito didática. Ele exemplificava, ele tinha uma linguagem popular, ele contava por meio de parábolas, de histórias. E aí, no próximo encontro, a gente vai poder falar um pouco melhor sobre isso, como que as histórias, os louvores, as encenações, as atividades práticas nos auxiliam, nos ajudam na inclusão. Jesus, ele nos ensinou isso. Ele disse que era para deixar as crianças virem até a ele e ficarem próximas a ele, porque delas era o reino do céu. E ainda disse que quem quiser alcançar o reino do céu precisa ser como criança, ter um coração limpo, perdoador, agradecido e, acima de tudo, que ame ao Senhor. E assim, então, nós continuamos a nossa vida, a nossa missão, a nossa jornada, enquanto estivermos aqui na terra, buscando a cada dia mais a santidade e a inclusão com todos aqueles que são chamados nossos irmãos. Amém? Amém. Obrigada. Que o Senhor abençoe toda a igreja. Gostaria de estar fazendo uma oração nesse momento. Vamos nos colocar de pé. Pastora, Cris, vão falar mais alguma coisa? Tem algum aviso, alguma coisa para falar? Pode ser. Após a oração, a pastora vai estar dando um aviso também. Vou convidar todos vocês que possam colocar as mãos no coração, que possam estar fechando os olhos, estar conversando com o Senhor nesse momento. Senhor Deus, meu amado eterno Pai, santificado e exaltado seja teu nome em toda a face da terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por aprendermos um pouco mais do Senhor, por aprender um pouco mais, Senhor Deus, dos desafios enquanto estivermos aqui nessa terra, das necessidades, de tudo que precisamos, Senhor Deus, para conseguirmos cumprir o seu ID, para nos aperfeiçoarmos a cada dia mais diante do Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade de aprendermos, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui enquanto igreja do Senhor Jesus. Obrigada por essa igreja aqui, Senhor Deus, de coração aberto, disposta, meu Deus, a entender melhor o que é inclusão, disposta, meu Deus, a incluir a todos que aqui chegarem, ou até mesmo aqueles que não chegarem, mas que elas puderem alcançar. Muito obrigada, meu Deus, por cada um que aqui se disponibiliza, Senhor Deus, a aprender, para estarem aqui servindo ao Senhor, que o Senhor possa estar tocando no coração, que o Senhor possa estar movendo, Senhor Deus, e chamando cada um daqueles que desejam, Senhor Deus, para estarem trabalhando na Tua obra, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada pelo pastor, pela pastora. Obrigada, Senhor Deus, por cada líder ministerial. Obrigada pela vida da Cris, por todos os ministérios, líderes, Senhor Deus, que se colocam de pé e que apoiam e desejam fazer uma inclusão verdadeira. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração, na vida de cada um, Senhor, para que todos entendam o seu chamado e cumpram, Senhor Deus, com excelência o que o Senhor pediu para fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, irmãos. Podem se assentar. Amém.
Nós gostaríamos, né, de te agradecer, Wilza, por nos servir nessa noite, por vir, né, tão bondosamente aqui, né, estar conosco. Eu acredito, né, que a gente vai ter que ter um segundo momento em 2026 para a gente entrar mais na prática, né, de como lidar, como aplicar uma história bíblica, como você abordar essa criança de fato. Então, aqui tem um carinho de todos nós. Tem um lançamento, vou abrir aqui o seu presentinho, que é da editora Betel, esse mês, Uma Igreja para Chamar de Sua. Então, esse saiu do forno agora, nem tem no site, eu trouxe um exemplar para você. Tem uma visão evangelística e missionária dessa criança, né? Nós quanto o corpo de Cristo. E tem um outro exemplar que a gente já está no volume 2. Quem já viu, gente? Quem tem o volume 1 aí? É maravilhoso, é um livro assim, que traz muita criatividade no momento da história. É um grupo de autoras, esse é o volume 2, o 1 esgotou, fez o maior sucesso. Esse também saiu do forno agora. Então, 2 lançamentos aí para você. Nem ainda está em venda, mas a gente conseguiu. E tem outro carinho aqui, pessoal, para você. Muito obrigada. Quem aí se interessar nesses livros, depois só procurar a Secretaria da Igreja e fazer a sua encomenda. Então, espero que seja uma ferramenta aí abençoadora. Com certeza. Muito obrigada, minha filha. Prazer estar com vocês. Amém. A gente que está super feliz de ter essa oportunidade. E em relação, gente, aos autistas, os atípicos e tantos neurodivergentes que a gente tem no nosso corpo de Cristo, em algum momento a gente vai lidar com ele. A gente vai lidar quando essa mãe e esse pai recebem diagnóstico. A gente vai precisar falar disso. Então, é a CIBA, o Ministério de Mulheres, que vai acolher essa mãe. Eu já tive com a mãe. Foi um luto, em primeiro momento, um luto de sonhos, de tudo aquilo para aquela criança. Depois vem o Ministério da Família, é um casal que tem muitas crises conjugais, porque o relacionamento se torna mais difícil. Quem não conhece um casal que se separou por ter um atípico na família? Aí vem o Ministério da Família, tem o Ministério de Homens, aí vem os jovens, porque essa criança chega criança, né, vira adolescente, vira jovem, como aconselhar um jovem diante de um casamento, de um atípico? Então, muitos desafios, mas a vantagem de tudo isso, que eu vejo o lado bom, que a gente está na globalização, a gente está compartilhando informações, a gente tem muito mais acesso do que há 20 anos atrás. Imagina como era o mundo há 20 anos atrás, há 25, 30 anos. Então, de igual forma, eu vejo também que Deus nos proporciona um novo tempo para viver esses desafios. E a busca no reino, a gente tem como compartilhar, a gente tem como buscar um socorro. Depois, né, a Aline, que é a nossa coordenadora do campo, vai colocar a rede social dela, peça um socorro. Enfim, né, a gente vai te incomodar um pouquinho, né, diante das dificuldades. E em relação à nossa igreja, né, tem a Terra Prometida, que a gente quer fazer um ministério infantil todo no mesmo nível. Muitas vezes vocês não entendem tudo que o pastor fala, mas o pastor quer um espaço exatamente desse tamanho só para o ministério infantil na Terra Prometida. Quantos líderes nós vamos precisar ter nesse ministério infantil? O púlpito, nós já vimos o tamanho que é. Então, é um projeto para uma igreja do futuro, mas uma igreja também que acolhe e esteja preparada. Amém, igreja? Vamos viver esse sonho, né? Já estamos vivendo. Vamos ficar de pé? Muitos planos. Que o Senhor recompense cada um, né? Sim. Dia 11 agora de outubro, já é o nosso congresso infantil. Quem está aí animado? Com uniforme, com seus looks. Então, a gente está aqui assim, com muita alegria. O envelopinho das crianças do momento de adoração a Deus com as nossas ofertas já está pronto. Gente, ficou tão lindo o envelope que eu quero um envelope desse para poder adorar a Deus com a minha oferta. Um envelope durinho, todo lúdico, colorido para as nossas crianças, porque as nossas crianças serão prósperas, porque ela entende que tudo que
chega na vida dela é do Senhor. Então, é mais um princípio de adoração. A coordenadora do campo, né, vai estar com os coordenadores. Então, no finalzinho aqui, chega aqui na frente, tem os últimos detalhes para o congresso, que precisa ser, né, falado e entregue. Então, a gente vai remir o tempo. Vamos orar, então, finalizando, que o Senhor recompense cada um e os leve em paz para casa. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai, por essa noite, por tudo que aconteceu. Que essas palavras, ó Deus, essa noite que foram ditas, ensinadas, possa, Pai, florescer no nosso coração, possa criar um grande ministério, Pai, que eu creio, Pai, que agrada ao teu coração. Que o Senhor, Pai, possa abençoar cada um, Pai, levando-os, ó Deus, em segurança e em paz aos seus lares. Que cada um, ao chegar em casa, Pai, possa encontrar a Tua presença, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos despeça na Tua santa paz. É o que te pedimos, já gratos, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós que amamos e aguardamos a volta do Senhor. Todo mundo junto? Eu. Aí a liderança do infantil, a Aline quer falar rapidinho.